Posso te fazer uma pergunta? Você acha justo mais Bom cedo dia, muito bom dia, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso Luz da Manhã. Sejam muito bem-vindos ao nosso Luz da Manhã, esse nosso programa diário de encontro com Deus. Deixa eu pegar aqui só um minuto. Pegar aqui o Gotas da Sabedoria que nós lemos todos os dias. Muito bom dia a você. E hoje a gente encerra a nossa semana de missão, né? Sobre missão. E falamos tantas coisas bonitas, né? Foram tantas pregações extraordinárias. Nós tivemos aqui a nossa amiga Delma, que veio falar as bênçãos por trás de uma dor. Nós viemos falar do que é ser ministério. A gente veio falar de tanta coisa bacana, não é? E assim, eu parabenizo você que esteve durante essa semana toda tendo novos aprendizados sobre Jesus. Falamos do perdão, não é? Falamos da necessidade de perdoar, falamos de como ter um coração novo, né? Que somente Deus é capaz de dar um coração novo, renovado, e que essa é possível independentemente dos pecados que você cometeu, das dificuldades que você viva, dos ódios que você mantém no seu coração, do remorso, do não perdão, que no momento que você decide, que tudo parte de uma decisão de mudar, de se transformar, de se entregar e de ser transformado, Deus coloca em você um coração novo, não é? É por isso que muitas vezes você vê pessoas que são efetivamente convertidas e as pessoas não entendem e começam a falar: nossa, agora virou o santinho, né, do pau oco, não é? Já ouviu essa expressão? Virou o santinho do pau oco. Do pau oco por quê? Porque era uma pessoa que cometia pecados, né? Que vivia no mundo da corrupção, que vivia na bebida, que vivia muitas vezes na droga, que vivia na vida mundana, né? Atendendo os desejos da carne. De repente você vê a pessoa totalmente mudada e você não acredita naquilo, ou você não quer aceitar aquilo, mas eu posso te dizer que é possível isso acontecer. Porque nós vimos que Deus, o Espírito Santo de Deus, tem um poder de te converter em segundos. Não é? Como a gente já viu em várias histórias na Bíblia, e ontem a gente falou sobre isso também. Eu não vou repetir, se você não assistiu ao Luz da Manhã de ontem, eu peço que você vá lá e assista, e aliás tem vários outros lá no meu feed que você pode assistir, e eu tenho certeza que vai te trazer palavras de sabedoria, palavras de esperança, palavras de conforto. Então volta no meu feed lá e vai ler, tem várias coisas bacanas lá, não só o Luz da Manhã, mas várias lives que eu faço toda terça à noite, né, que contribui para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento, para o seu engrandecimento pessoal. Então vai lá, visita o meu feed, eu tenho certeza que você vai encontrar coisas valiosíssimas lá, tá? E totalmente de graça para você, com muito intuito de te evangelizar, de te trazer crescimento, de trazer autoconhecimento. Então vai lá, tá bom? E aí hoje nós vamos encerrar a Semana da Missão e hoje fala de ardor missionário, né? O que é o ardor missionário? O ardor missionário é você aproveitar todas as oportunidades que você tem de falar do Evangelho de Deus, que é isso que Ele quer, e nós já falamos aqui que Ele nos dá várias oportunidades de levarmos essa missão, de levarmos a palavra, e que todos nós devemos ter esse senso de que todos nós carregamos um ministério pessoal, todos nós temos, né, esse ministério pessoal. Nós somos igreja e nós devemos ser igreja, nós devemos ser Jesus para as outras pessoas. E nós somos Jesus para as outras pessoas quando nós falamos de Deus para eles, quando nós fazemos o bem para eles, quando nós amamos o nosso próximo, né? Isso é ser missionário, não é? Então, ser missionário é servir as pessoas, amar as pessoas e amar as pessoas como a nós mesmos também, não é? E hoje nós vamos falar, para encerrar essa série maravilhosa de ministério, né? O que é ser ministério? Falar do ardor missionário. E a gente
essa passagem está em Atos 8, 4, mas nós vamos falar um pouquinho das lições que Atos 8 traz para nós. Né? E lá conta a história de um diácono, não é? Ele era um diácono, o servo Filipe, e ele, enquanto os missionários, né, os discípulos pregavam a palavra, ele tinha o papel de cuidar das pessoas mais necessitadas, não é? E ali, contam, né, a história que essas pessoas que pregavam o evangelho ali, eles foram fortemente perseguidos, eles se viram obrigados a se dispersarem, né, E aí eles se dispersaram, e aí essa dificuldade, na verdade, foi uma oportunidade que Deus usou de dispersar também o evangelho. Em vez deles pregarem o evangelho só ali em Samaria, eles foram pregar o evangelho em todas as regiões daquela localidade, né? Então Filipe foi para uma localidade, os discípulos foram para outras localidades, e aí ali Jesus usou aquele momento de dificuldades, né, de agruras, para quê? Para transformar aquele momento difícil num momento de oportunidade, num momento de bênçãos, né? E aí trazendo para a nossa vida, veja se não é assim, a nossa vida, ela parece uma gangorra, né? Ela tem altos e baixos, hora você está por cima, hora você está por baixo, hora você está em paz, hora você está passando por turbulência, e a nossa vida é realmente essa gangorra, né? Mas o que vai fazer a diferença entre os cristãos e os não cristãos? Os que seguem a Cristo e os que não seguem a Cristo. Então muitas pessoas não vão saber lidar tranquilamente com esses altos e baixos da vida, não é? E quantas pessoas passam por momentos baixos, são os momentos de vale da nossa vida, e se entregam, e entram numa depressão, e perde totalmente a esperança. Tem pessoas que tiram até a própria vida, não é? Então essas pessoas que não têm uma comunhão com Deus, elas não conseguem sair dessa gangorra e olhar para as dificuldades e tirar dessas dificuldades, muitas vezes, oportunidades, e oportunidades muito melhores do que aquela que nós nos encontrávamos, né? Então, ao longo da minha vida, por exemplo, muitas dificuldades eu não entendia, não é? Mas a gente pode entender que muitas vezes Deus coloca as dificuldades na nossa vida, na verdade, para nós estamos enxergando como dificuldades. Quando a gente olha pelos olhos terrenos, a gente está enxergando como dificuldades. Mas se você parar um instante, você olhar pelos olhos de Deus, você vai ver que, na verdade, Deus está criando uma grande oportunidade de você sair daquilo que você está e você fazer coisas muito melhores, muito mais grandiosas, muito mais significativas e representativas na sua vida e na vida das pessoas. Tá, então, e eu vou trazer minha experiência aqui bem rapidamente. Eu passei por um momento desse, eu passei por várias gangorras no meu trabalho, não é? E aí, a primeira que eu passei foi de ter perdido tudo, né? Eu cheguei no mais alto cargo da minha empresa, né? Cargo técnico que eu chamo, né? Porque tem os mais altos cargos que são cargos políticos, que são indicações do governo, então eu não tinha como acessar, não é, esses cargos, mas eu cheguei no mais alto cargo, cheguei na minha carreira técnica no mais alto cargo lá, e de repente eu perdi tudo na minha vida, perdi tudo lá dentro, tá? E eu era muito respeitada por tudo que eu fazia ali, eu exerci vários cargos de liderança ali dentro, então as pessoas me respeitavam, assim como foi com o Filipe, né, que quando ele foi disperso, ele foi para várias cidades, e ele falava de Jesus para as pessoas, e as pessoas criam nele, né? Então as pessoas chegavam para pedir oração e ele conseguia ali exorcizar demônios, ele trazia esperança, ele trazia uma palavra de conforto. Às vezes a pessoa não sabia o que fazer e ele falando, as pessoas criam nele, né? Por quê? Porque conhecia toda a história pregressa dele, né? E assim foi comigo também. Um belo dia, e quando isso aconteceu comigo lá na empresa, o que aconteceu? No primeiro momento eu enxerguei aquilo como, meu Deus,
né? Então, se eu não tivesse essa fé cristã, se eu não fosse uma cristã, se eu não tivesse essa fé, eu teria sucumbido, porque pensa, eu passei por um momento de inclusive, pressão psicológica muito grande, né? Eu fiquei dentro de uma sala de frente para várias baias vazias, não é? Tortura psicológica realmente. E eu gerenciei pessoas a minha vida inteira lá dentro. Então, de repente, eu me vi numa sala grande, bonita, na maior posição ali, né, da empresa, mas eu estava de frente para quê? Cadeiras vazias. Meu Deus, eu sempre gerenciei pessoas e agora eu tô aqui sem poder fazer nada. Não me deram nada para eu fazer, não tem pessoas para eu coordenar em nada. E naquele momento, inicialmente, eu estava enxergando como tortura psicológica, não é? Mas depois surgiu e eu fui fazer um treinamento, que é um treinamento que eu vou recomendar para você que você faça, e foi ali que começou toda a minha transformação e o desenvolvimento da minha inteligência emocional, porque eu tinha muita inteligência cognitiva, mas não tinha inteligência emocional totalmente desenvolvida, né? Para ter esse equilíbrio, para sair, para reconhecer uma situação de dificuldade e sair dela rapidamente, não é? Então, eu fui fazer o método 6, que é o maior treinamento de inteligência emocional do Brasil, quiçá do mundo, né? Que está em vários países do mundo, e é esse treinamento que eu vou te recomendar a fazer. Faça esse treinamento. Então, se você for lá no link da minha bio, existe lá um link para você contratar esse treinamento. E agora você tem a grande oportunidade de fazer em casa, com a sua família. Você compra só uma inscrição e você traz toda a sua família para assistir isso e absorver esse conhecimento. E você vai ver lá que a verdade ali vai ser te revelar, e você vai acordar para muitas coisas que você faz hoje, que você não se apercebe. Você vai descobrir as suas crenças limitantes, né, que trazem a sua autossabotagem. Você vai curar disso tudo, porque foi lá que começou toda a minha transformação. E eu vi, inclusive, que o tratamento que meu filho estava fazendo, que eu tinha posto meu filho para fazer um tratamento, eu vi que não era ele que precisava do tratamento, era eu, e isso lá foi me revelado. Então eu te recomendo que você fortemente faça esse treinamento. Vai lá na minha bio, salvo engano, é a primeira que vai aparecer para você, construa o extraordinário na sua vida. Participe do método 6 em casa, já é no próximo mês, dos dias 3 e 4 de outubro, né? E depois são 2 finais de semana que você faz na sua casa, sem sair da sua casa, com a sua comodidade ali, fazendo junto com a sua família, e ter essa oportunidade de ter todo esse conhecimento na tua casa, tá? Então, não perca isso. Então, nesse momento que eu estava passando por essa dificuldade, para mim era uma dificuldade, mas depois eu vi que era uma grande oportunidade que Deus estava abrindo na minha vida. Então, eu fui fazer esse treinamento e quando eu saí de lá, eu eu fiz mais de 480 horas de treinamento e hoje eu me vejo aqui. Olha, hoje eu estou aqui falando do Evangelho de Deus, falando de inteligência emocional, e eu fui me capacitar, eu fui buscar um outro universo, eu vi que Deus tinha aberto para mim realmente ali uma nova oportunidade. E através do conhecimento que eu já tinha dentro daquela empresa, que foram anos e anos, através do conhecimento de Jesus que eu tinha, eu pude conciliar essas duas coisas e desenvolver o meu coach espiritual. E olha hoje aqui o que eu faço. Eu curo pessoas das mesmas feridas emocionais das quais eu vivia e das quais eu fui curada. Não só pelo coach, mas pelo poder de Jesus Cristo na minha vida. E hoje o que eu faço? Eu faço isso. Eu tive a oportunidade de alcançar mais pessoas. Eu tive a oportunidade de efetivamente fazer uma coisa que me realiza. Fazer uma coisa que arde no meu coração, que é esse ardor missionário. Hoje eu vivo disso. E hoje o que me dá mais felicidade, o que me realiza mais hoje é ouvir da boca de uma pessoa dizer. Eu tenho postado aí vários depoimentos no meu Instagram, né? Depoimentos falados, depoimentos escritos das maravilhas que eu tenho feito através do amor de Deus, através do Espírito Santo de Deus, porque quando você conhece a palavra, quando você procura manter um coração puro, um coração íntegro, um coração justo, o que acontece? Você se dispõe a ser utilizado, a ser usado poderosamente por Jesus Cristo, Ele vai te usar.
Quando você fecha os olhos e diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, faça da minha vida o que quiseres, Senhor, conduza a minha vida, eu entrego a chave, a direção da minha vida em tuas mãos, Senhor, usa-me poderosamente. Deixa eu te falar uma coisa, a única coisa que Deus quer é que você se disponha a servi-lo, a segui-lo, a amá-lo de todo o seu coração, amá-lo acima de todas as coisas. Ele vai te capacitar com o poder do Espírito Santo para que Ele faça, através de você, grandiosas obras. Então, quando eu li hoje Atos, quando eu fui estudar Atos hoje, eu vi Filipe, no lugar de Filipe eu coloquei Luzinete, eu coloquei meu nome lá no lugar de Filipe. E é assim que eu te ensinei a ler as Escrituras. Você vai ler a palavra e você vai substituir o nome das pessoas que estão lá pelo seu nome. Você vai ver e você vai ver que essa palavra é para você. Você vai sentir a presença de Deus falando com você. Então Filipe, que estava ali, ele atendia aos mais necessitados, e ele atendia essas pessoas, e as pessoas foram o quê? Adquirindo credibilidade nele quando veio a perseguição, e ele também se sentiu obrigado a sair daquela zona de conforto que ele estava, que era muito confortável para ele estar ali dentro da igreja, enquanto os pastores ali, enquanto os discípulos pregavam, e ele estava ali atendendo milhares de pessoas que iam até ele para ele atender, para ele socorrer. E aí o que aconteceu? Quando ele foi obrigado a fazer isso, o que ele fez? Ele criou o seu próprio ministério. Pela credibilidade que ele tinha de tanto tempo fazer aquela atividade, ele teve a oportunidade de criar o ministério dele. E ele criou o ministério dele, e as pessoas o respeitavam, e as pessoas eram curadas, e as pessoas acreditavam, e as pessoas eram convertidas, e as pessoas eram batizadas por meio da palavra que ele levava. Então ele levava conversão às pessoas, por meio do que ele falava, e ele era ungido pelo poder do Espírito Santo. Porque ele também tinha o seu ministério pessoal, ele não era pastor, ele não era. Mas ele, como eu e você temos, cada um de nós temos um ministério pessoal. E nós temos, a nossa grande missão é levar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que aqui, só pela luz da manhã, várias pessoas são tocadas, várias pessoas são sensibilizadas para saber quem elas são e o que Deus pode fazer pela vida delas, o que Deus pode fazer pela vida de cada um. Então, eu recebo aqui diversos relatos, eu recebo diversas mensagens de pessoas me dizendo o que tem sido luz da manhã para elas. E não importa se aqui tem 1 ouvinte, se tem 0 ouvinte, não importa, essa palavra, ela vai ressoar. Uma hora, centenas de pessoas, milhares de pessoas vão estar sendo alcançadas por essa palavra. O que importa é que você não desista, atenda ao chamado de Jesus. Então, depois que Filipe criou o ministério dele, apareceu um anjo do Senhor e o mandou ir para um outro lugar. E mais uma vez ele se sentiu desafiado a sair da sua zona de conforto e atender aos chamados de Deus. E ele foi. Ele não titubeou, ele atendeu ao chamado, porque Deus nos chama. Assim como eu fui chamado um belo dia, Deus, esse desejo de vir falar da palavra de Deus ardeu no meu coração. E nada mais fazia sentido para mim se eu não estivesse fazendo isso aqui. E eu vou fazer isso aqui para o resto da minha vida, porque finalmente eu descobri qual era a missão de Deus para mim. Deus vai te mostrar qual é a sua missão. E a sua missão e a minha é levar a palavra de Deus para as pessoas. Bom dia para quem está chegando. Muito bom dia para quem está chegando. E aí Filipe, depois que ele abriu, construiu o ministério dele, veio o anjo do Senhor e o chamou para ir pregar o evangelho em outro lugar. E ele foi. E quando ele foi, adivinha para onde foi? Ele foi por um caminho e Deus mandou para ele lá no versículo 26 de Atos 8, e eu vou ler aqui para você.
um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Veja, Deus vai tocar no seu coração e Ele vai mostrar o caminho para onde é para você ir. Mas Ele não vai dizer para onde você vai. Então, e Ele mandou Filipe a se dispor a ir para Jerusalém, passando por Gaza. E Gaza era um deserto, era simplesmente um deserto quente, onde se andava, não se via ninguém naquela rua, tamanho era o calor. E ele foi. E ele viu, aí ele ficou sem entender, mas Jesus me mandou aqui para eu pregar do evangelho para essas pessoas e está totalmente deserto, eu não estou vendo ninguém aqui, Senhor. Para quem que eu vou pregar? Não tem ninguém nas ruas, não tem ninguém nesse lugar. E realmente não tinha. E mal ele sabia que ali Deus estava reservando a oportunidade para ele fazer coisas grandiosas, muito maiores do que tudo do que ele havia feito ali. Tudo. E aí diz no versículo 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. O que aconteceu? Esse alto oficial de Candace, ele já lia a palavra, ele já buscava entender as verdades divinas, só que ele não entendia, ele lia e ele não entendia. E veja só, no meio do deserto, inesperadamente, Filipe encontra com essa pessoa, porque ele já tinha estado antes em Jerusalém, e ele estava buscando pessoas que pudessem explicar para ele o que aquela palavra queria dizer para ele. E as pessoas foram preconceituosas, porque veja, nós somos preconceituosos. Será que você senta com alguém que você não conhece, algum estrangeiro? Quantas pessoas estão sedentas hoje? Às vezes é um mendigo, às vezes é uma pessoa de rua, às vezes é uma pessoa mal vestida, às vezes é uma pessoa que bebe, às vezes é uma pessoa que está nas drogas. E você tem preconceito de ensinar a palavra para essas pessoas? E Filipe tinha esse conhecimento porque ele pregava o evangelho há muito tempo, então ele tinha esse conhecimento e ele podia ensinar para esse grande oficial quem era Deus. E aí, por meio do conhecimento dele, o que ele fez? Bom dia quem está chegando. O que ele fez? Ele levou esse grande oficial ao arrependimento, à conversão e às águas do batismo. E ele foi batizado. E sabe o que aconteceu? Filipe levou a semente de Jesus para toda a região da África. Sabia disso? Que foi Filipe que plantou a semente ali? Porque aquele grande oficial, ele tinha muito poder. E ele mandava naquela região, e Filipe foi pregar a palavra para todo um continente. Foi ele que levou essa semente lá. Então deixa eu te falar uma coisa, eu não sei por qual deserto você está passando hoje. Eu não sei se você perdeu o seu emprego. Eu não sei se várias portas se fecharam para você, mas eu quero dizer para você que muitas vezes a dificuldade que você está passando, a porta que se fechou, você pensa que foi a porta que se fechou, mas na verdade é Deus abrindo oportunidade para que você possa fazer coisas grandiosas na sua vida, assim como Filipe. Então deixa eu te falar uma coisa, não enxergue as dificuldades, não foque o seu olhar na dificuldade, começa a olhar para os lados, quais são as oportunidades que Deus está te colocando. Pois eu tenho certeza que assim como vai ser, foi para mim, vai ser para você. É só você não focar só nessa dificuldade, você começa a olhar o que você pode fazer, quais são as oportunidades que estão surgindo, e para mim foi assim. Deixa eu te falar uma coisa, eu tinha acabado de abrir o meu consultório, lindo, maravilhoso, quando veio a pandemia.
Quando veio a pandemia, só que eu chorei, eu fiquei triste, mas eu não foquei nessa tristeza, eu não foquei no consultório que eu estava fechando, eu não foquei no cargo que eu tinha perdido, eu não foquei naquela sala vazia que me deram para eu gerenciar ninguém, eu não foquei nisso, eu fui buscar outras oportunidades. E aí eu quis, assim como o Felipe, eu quis levar o meu trabalho para dentro da minha empresa e não deixaram. E não deixaram eu levar, me denunciaram como se eu estivesse fazendo venda lá dentro, mas assim, ó, não tem problema. Então veja só, a nossa vida realmente é uma gangorra. E o que você precisa colocar? Deus à frente das suas dificuldades e entender o que Ele está tentando te mostrar com aquela dificuldade. E ali naquele momento, sabe o que eu fiz? Eu modelei todos os meus treinamentos, todos os meus atendimentos para o online. Meu escritório está fechado, mas lá eu alcançava poucas pessoas e agora eu estou na internet, eu estou aqui online, numa rede social que vai alcançar não só a localidade do meu escritório, mas agora eu posso alcançar o mundo. Você entende? Será que dá para você entender isso? Será que dá para você entender isso? Quando Deus começou a fechar várias portas lá dentro para mim, é porque eu percebi que lá não me cabia mais, que eu tinha que ganhar meu mundo aqui fora. E eu aproveitei com unhas e dentes isso. Eu não sei quantos mil reais eu já gastei com treinamento, mas eu entendi que as portas que se fechavam lá dentro para mim é porque outras iam se abrir aqui fora. E eu quero dizer isso hoje para você. Eu sei que tem gente aqui que está me assistindo que perdeu o emprego, que foi demitido recentemente, e várias outras serão, porque as empresas nunca mais serão as mesmas, inclusive a minha. Em vez de você ficar focada aí, sofrendo, preocupada, perdendo o sono, vai aproveitar o seu tempo, vai estudar, vai se especializar, vai conhecer quais são as novas profissões, vai aproveitar as oportunidades da internet que o mundo virtual te traz. E tem gente aqui que já perdeu o emprego, e tem gente aqui que já empreendeu, que nunca empreenderia se continuasse lá dentro da empresa. Então pare de olhar para as dificuldades como penalizações e comece a olhar para as dificuldades como novas oportunidades na sua vida. Acorda! Não foque nos seus problemas. Cada problema traz em si uma oportunidade ou várias oportunidades. E tem gente hoje que está numa posição boa e vive reclamando de pequenas coisas. Reclamando que alguém te olhou de cara feia, reclamando que um projeto seu não foi para frente. Para de reclamar e agradeça pelo que você tem, mas se você perdeu, deixa eu te falar uma coisa, são novas oportunidades que estão surgindo para você. Sai do seu problema, sai dos seus problemas. Olha os problemas pelos olhos do alto. Sai dos seus problemas e olhe por fora. Sai do seu problema e olha como se fosse uma pessoa de fora olhando para você enxergar quais são as oportunidades que esse problema, que essa dificuldade está te trazendo. Porque se eu fosse de verdade focar lá nos meus problemas, eu tinha tido uma depressão, eu tinha ido ao fundo do poço. E eu nunca fui, eu sorria todos os dias. Depois Deus me deu um outro deserto, fiquei 8 meses em casa, com problema no pé, 8 meses em casa. Sem sair da cama, 2 meses sem sair da cama, não sei quantos meses sem poder ficar, sem poder pisar o pé. Se eu fosse outra pessoa, se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu ia estar olhando para esse problema como penalização, e eu não vi como penalização em nenhum momento. Eu perguntava: Senhor, o que tu queres me ensinar com isso, Senhor? E eu fui, mesmo assim, eu fui fazer 2 cursos. Eu fui fazer 2 cursos de cadeiras de rodas, porque é você que escolhe qual é a dor que você quer sentir.
a dor de ficar na zona de conforto, ou mesmo com dor e se desenvolver e buscar novos conhecimentos. E foi num desses treinamentos que Jesus abriu meus olhos para eu me voltar para dentro da minha casa, porque eu estava perdendo a minha família, eu estava perdendo o meu filho dentro de casa. Num desses cursos que eu fui fazer de cadeira de rodas, eu entrei no auditório de cadeira de rodas. Ia num banheiro de cadeira de rodas, de muleta, mas fui mesmo assim. Quantas pessoas hoje estão com uma dificuldade que se escora nessa dificuldade, sabe? Tem uma doença e se escora nessa doença. A justificativa toda essa doença sai dos seus problemas e enxerga as oportunidades e o conhecimento que Deus quer te ensinar nessa dificuldade. E durante esses 8 meses, num belo dia eu tô lá sem conseguir dormir, acordei no meio da noite de madrugada e Deus mostrou aqui para mim, Lu, vai fazer tal coisa. E eu acredito nisso, o Espírito Santo falou comigo e eu vim aqui, ele detalhou para mim todo o roteiro do meu curso, Casamento com Propósito. Eu não criei do nada, não. Eu fui inspirada a criar esse treinamento, que hoje resgatam pessoas, para as pessoas resgatarem os seus casamentos. E ontem eu caí aqui em prantos quando eu recebi um depoimento de uma pessoa, Lu, gratidão a você, eu já percebi mudanças no meu casamento, nós já estamos nos falando, nós já estamos nos entendendo, hoje há sorriso, já há harmonia no meu lar. Não tem recompensa maior do que você transformar pessoas que vivem com maus hábitos, crenças negativas, crenças limitantes. Não tem recompensa maior do que você ouvir e ver pessoas transformadas e transformando os seus lares, transformando os seus casamentos, porque Deus não vai transformar casamento, Deus vai transformar pessoas e as pessoas vão transformar seu casamento. Deus não transforma famílias, Deus transforma pessoas e as pessoas vão transformar suas famílias. Tem lá vários depoimentos, mães que chegavam em casa estressada e descontava tudo nos seus filhos, filhos que nunca teve o papel da mãe amorosa, o papel da mãe atenciosa, o papel da mãe que é cuidar do seu filho, pais que não sabem qual é o seu papel no casamento. O marido, o homem tem o papel de ser Deus no casamento, você sabia disso? O papel do homem é ser Deus no casamento. O papel da mulher é o quê? É ensinar o marido, é ela que conduz, ela é a mão carinhosa, é a mão que acaricia, é a mão que direciona. O meu povo padece por falta de conhecimento. O problema dos seus relacionamentos é a ignorância de não saber como se comunicar, como gerenciar as finanças, como lidar com filhos, como lidar com a sua sexualidade. Muitas vezes você não tem um bom relacionamento sexual porque você traz crenças negativas aqui. Às vezes você traz não perdão do seu pai, você traz não perdão da sua mãe. Quando você olha para o seu cônjuge, você vê aquela pessoa que te magoou lá atrás, ou foi abusada sexualmente, você não consegue se relacionar. Quantas clientes eu trato dessa forma hoje? E a pessoa está cega, por isso que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não padeça por ignorância. Você padece hoje por falta de conhecimento. Você padece hoje por ignorância de não saber como lidar com tal coisa. Acorda. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não só fale de Jesus, mas use as verdades na sua própria vida. Viva essas verdades na sua vida. Não seja um cristão fajuto que só fala versículos bonitos para fora e não emprega isso na sua vida. Um tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que eu esteja na sombra do vale da morte, Deus me sustenta, e quando vem a sombra da morte, entra em desespero. Quando perde o emprego, perde a vida, perde o chão, e muitas vezes Deus vai tirar o seu chão, sim. Que é para você perceber que você pode voar.
Então, saia dos seus problemas, olhe para o lado. Olhe para as oportunidades que Deus te dá, olhe. E eu vou falar aqui rapidamente. Então, a perseguição contra a igreja de Deus e como Jesus usou isso para espalhar o evangelho para o mundo. Ele usou Filipe, ele usou várias outras pessoas em meio à perseguição. Ele usou essa perseguição para ter a oportunidade de pegar essas pessoas que já tinham domínio, já falava de Deus, para mandar cada um para um canto e espalhar o evangelho. Então, Deus transforma agruras em bênçãos. E é assim na sua vida também. O evangelho rompe barreiras. Acaba com preconceito. Então, Samaria era um campo contra os judeus. E agora era um campo missionário por meio de Filipe. A amargura e a prisão do pecado destrói nossa maneira de ver as coisas e nos tornam miseráveis. Ontem a gente viu, não é que se você tem o coração cheio de não perdão, cheio de amargura, cheio de rancor, isso distorce os seus pensamentos, distorce até o que você ouve das pessoas, você coloca maldade em tudo que as pessoas falam. Só fazendo um resumo da nossa semana aqui, tá? Os discípulos que queriam destruir Samaria por meio de Filipe, agora pela pregação do evangelho, agora pregavam o evangelho ali também. Os discípulos que odiavam, tinham preconceito, agora eles amavam e queriam que eles fossem salvos também. A verdadeira conversão é a presença do Espírito na vida. A verdadeira conversão e a presença do Espírito Santo na nossa vida nos tornam mansos, amorosos e misericordiosos. A palavra de Deus deve ser alcançada não só pelos gentios, não só pelas pessoas humildes de dinheiro que eu estou falando aqui, mas também deve alcançar o coração dos mais altos, de quem ocupa os mais altos cargos dentro da sua empresa, no seu país. Olha a história de Filipe, quem foi que ele alcançou? O mais alto oficial lá do Egito, da região do Egito, e depois ele espalhou o evangelho para toda a região, para todo o continente africano. Olha que bênção que foi isso. Deus nunca deixa sem resposta, não deixa uma pessoa que tem sede de Deus vazia, sem resposta. O que ele fez? O grande oficial já tinha passado por Jerusalém e todas as pessoas o discriminaram e ninguém sentou com ele para explicar a Bíblia. Por isso que hoje nós damos aqui online às 16 horas, todos os sábados, um estudo bíblico para a gente trazer mais clareza, para a gente ensinar as pessoas a interpretar a palavra de Deus. E aquele homem só queria interpretar o que ele estava lendo, que ele não estava entendendo, e muitas vezes nós não entendemos mesmo. E antes de você ler a palavra de Deus, você tem que orar e pedir a iluminação do Espírito Santo para que você tenha ouvido, para que você tenha o coração aberto e a sua mente aberta para você entender o que Deus está falando para você. Mas quando você tem sede de Deus, Ele vai mandar, seja lá quem for, nem que seja as pedras, para falar dele para você, assim como fez com aquele alto oficial que no meio do deserto encontrou quem? Filipe, para falar para ele, tá? Estude a Bíblia, coloque-se sobre a influência do Espírito Santo e disponha-se a ensinar a palavra, assim como eu estou aqui hoje ensinando para você, para que Deus possa usá-lo como instrumento de salvação para alcançar a todos, que estejam dispostos a conhecer a verdade. Nós temos que estar atentos a toda oportunidade evangelística, para anunciarmos a vida de Jesus. Ele está entre nós, Ele morreu por nós e está intercedendo por nós e voltará para nos salvar. Ele voltará para nos salvar, Ele quer nos salvar. E ontem nós vimos que não importa se você não peca, não é? Então o pecador, ele é pecador porque peca ou ele peca porque é pecador? Ontem nós vimos isso, e embora você entenda que você não peque hoje, você é pecador na sua natureza, não é? A gente viu lá
A gente viu lá em Salmos 51, versículo 5, que você já foi concebido desde o ventre da sua mãe com a natureza, o quê? Pecadora. Então nós somos pecadores, nós temos que reconhecer essa condição e reconhecer que nós precisamos de Deus para nos salvar, tá? Quem encontra Jesus se enche de alegria, a sua vida toma sentido, a vida se torna plena de significado e ele segue o seu caminho alegre para ser um instrumento nas mãos de Deus. Prega o evangelho por onde você passar. Isso é ter o senso de missão e você é um missionário. Eu e você somos missionários de Deus. Então pregue o evangelho por onde você passar. Isso é ter o senso de missão. Que o bom Deus coloque em nós esse senso de missão, essa urgência de pregar o evangelho a todas as pessoas. E que possamos aproveitar cada oportunidade para falar de Jesus às pessoas que querem saber dele, que querem conhecer a mensagem da salvação. Que você seja aquele Felipe, que eu acabei de contar a história dele, que você seja aquele Felipe, que você seja esse Felipe moderno, tá? Então pregue o evangelho. Onde eu vou? Eu vou a uma consulta, não é Débora? A Débora está aqui me assistindo e lá a gente fala de Deus. Eu vou a qualquer lugar, eu falo de Deus. A não ser que a pessoa não queira, mas fale de Deus para todas as pessoas que queiram conhecê-lo. Essa história de Filipe nos ensina que quando Deus conduz a nossa vida, mesmo que em alguns momentos estejamos diante de uma situação adversa, Ele está criando uma oportunidade de realizarmos algo grandioso. Então preste atenção, nunca olhe para uma situação desafiadora, adversa que você está enxergando, que você está passando na sua vida, como uma porta que se fecha, mas que várias outras portas se abrem. Então fica aqui o meu recado de hoje para você, que assim como eu, que tive várias portas abertas, olhei para os olhos do alto e vi várias portas se abrindo para mim pelas mãos de Jesus, tá? Então não importa, você perdeu seu emprego, vai empreender. Descubra qual é o seu talento, você tem. Não me diga que você não tem, que você tem o seu talento. Nem que seja vender din-din nas redes sociais, você tem talento. Que seja fazer bolo, que seja fazer seu atendimento. Eu vou falar aqui para você o que eu repeti ontem. Deus te deu o seu talento, qualquer que seja, para você usar esse seu talento para você levar a mensagem de Deus. Então coloca no seu consultório um versículo da Bíblia. Você faz delivery, você vende coisas, você não tem uma loja física, mas você faz a entrega. Coloca na sua etiquetinha ali uma palavra de Deus. Que tal? Porque aí você vai estar usando o seu talento para falar da palavra de Deus, porque você foi chamado para isso. Tá? Então preste atenção, você que está aqui que é dentista, você que é costureira, você que é médico, você que faz brechó, você que faz qualquer coisa, não importa qual seja a sua arte, é desenho, não importa qual é o seu talento e qual é o seu ofício hoje, use o seu ofício para você falar da mensagem de Deus, para você pregar o seu evangelho. Você dá um alquinho, você dá uma lembrancinha, coloca ali uma mensagem de Deus. Uma mensagem que toca o seu coração. É uma mensagem que toca o seu coração. Se toca o seu coração, vai tocar o coração do outro também, tá? Então exerça o seu ministério. Eu e você recebemos de Deus o maior propósito da nossa vida, que é o quê? Falar de Deus às pessoas. Preste atenção no que eu estou te falando. Você deve falar de Deus, levar o evangelho de alguma forma por meio do seu ofício. Entendeu bem? Então é isso, nosso Luz da Manhã de hoje. Já vai colocando aí para mim quem que quer orar hoje por nós. Quem é? Que eu vou pegar aqui, ó. Coloca aí, eu quero, Lu. Eu quero, Lu. Olha aqui, olha, veja só se não é uma conexão com Deus aqui. Olha o que ele fala. Presta atenção, o que fala a nossa gota da esperança hoje. Por isso, Senhor, o homem pobre, sem recursos, confia absolutamente em Ti. Tu és conhecido como a esperança daqueles que perderam toda a esperança. Gente, que lindo isso!
Por isso, Senhor, Joana, presta atenção, Joana. Por isso, Senhor, o homem pobre sem recursos confia absolutamente em Ti. Tu és conhecido como a esperança daqueles que perderam toda a esperança. Nunca perca a esperança. Tem gente que fala assim, a esperança é a única que morre. Deixa eu te falar, a esperança não morre nunca, porque a sua esperança é Deus. Nunca mais fale isso da sua boca. A esperança é a única que morre. A esperança nunca morre, porque a sua esperança está em Deus. E Deus nunca morre para você, tá? Eu vou botar aqui, ó. Vamos ver quem é que respondeu aqui, eu quero. Quem que tá pedindo? É a Jojo? Vou botar a Jojo aqui para orar por nós. Contar a experiência e desafio que ela passou e como Deus mostrou outros caminhos para ela. Porque é isso que Deus faz. No meio das suas dificuldades, na verdade, Ele não está fechando uma porta para você, Ele está abrindo outras portas. Jojo, linda. Oi, bom dia, tudo bem? Bom Amém. Dia, minha mega Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado ao nosso dia de hoje, ao nosso sábado, ao nosso trabalho, à nossa riqueza, à nossa integridade, à nossa abundância. Que sejamos pobres, humildes, íntegros e fiéis a Deus. Amém. Que a nossa fé seja redobrada a cada minuto nesse momento. Amém, Perdemos empregos, aprendemos, multiplicamos, cumprimos a nossa missão, fizemos os nossos legados, né? Sim. Estamos aí no foco da saúde, né? Que os velhos é os mais prejudicados, é os mais dodóinhos, não. Muito pelo contrário. Eu não sou velha, eu tenho uma idade passada, 66 anos, não esqueço disso, eu tenho um marco na minha vida. Mas por onde eu passo, eu distribuo o meu amor, a minha fé e a minha missão. A cada dia um aprendizado. Todos os feedbacks que venham a mim são todos recebidos com muita fidelidade, com muito amor e carinho. Eu tenho uma gratidão enorme pela sua pessoa, por tudo que a gente tem vivido junto. Fico triste porque às vezes eu não consigo pegar a live lá logo cedinho, porque está desafiador. Sabe que hora eu deitei ontem? Sabe que hora eu levantei ontem? 4 horas da manhã. Para jejuar, fazer o meu estudo, pensar, refletir, colocar minhas coisas em ordem, não me derrotar, não deixar o inimigo pegar no meu pé, não cruzar na minha frente, cuidar dos meus clientes, dos meus vizinhos, da minha comunidade que está convivendo comigo hoje. Dê uma virada de chave, ó. Entendeu? Uma virada de chave, ó. E eu estou aqui para orar mesmo. Eu quero, nesse momento, e toda a equipe que está presente, todas as pessoas, não importa se tiver um, se tiver só eu e você, aonde está um e mais um, que você processe e faz e evangelize a sua palavra. Onde eu estou aqui, estou acabando de orar, acabando de fazer as minhas obrigações, acabando de etiquetar os meus produtos, acabando de colocar o meu pessoal, para eu virar. Foi uma virada de chave assim, desde 72 horas. Depois eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu. E eu agradeço, Lu, o apoio de todas as pessoas. Você, Cícero, a namorada do Cícero, o Joaquim está fazendo a portabilidade comigo no transporte da mercadoria. Muitas pessoas me abençoaram, muitas pessoas vieram, muitas pessoas... O meu dinheiro rendeu para eu poder estar comprando as minhas peças, colocando. Eu tenho os meus projetos ainda vindouros que virão. Então, assim, que Deus nos abençoe e nos multiplique. Então, nesse momento, Senhor, meu Pai, Senhor, meu Jesus e meu Criador, eu quero que você abrando o meu coração nesse dia de hoje, que você regue a minha abundância, que eu faça o sentido do pagamento dos meus dízimos diários, como eu venho fazendo, que eu retire as mercadorias que eu possa doar, que eu ponha as mercadorias, Senhor, abençoada, limpa, passada, educada, para que o meu cliente entre, uma pecinha de R$1, de 50 centavos, um brinde que eu estou doando para ele, Senhor. O Senhor sabe que ele é abençoado, que ele está vindo de mãos limpas, que ele está vindo com a fidelidade, com a integridade. Senhor Jesus, meu Pai e meu Senhor, coloca aqui seus anjos, unja essa casa, unja a minha família, unja a minha pessoa, unja esse grupo, unja essa irmã agraciada, a sua família, a Lu, o Mateus, o seu Marco,
A Luísa, uma pessoa de fé, que vive professando a fé, uma menina linda, maravilhosa, jovem. Quantas coisas tem me ensinado. Eu sou uma pessoa de 66 anos, eu fui regida dentro da religião, Senhor Jesus. Coloca em mim, Senhor Jesus, abrando o meu coração, abrando o coração de todos que estão. Calma, Senhor. Retire de dentro dessa casa todas as impurezas, todas as pessoas de má língua. Eu tive um momento aqui difícil, Senhor. Você sabe, Senhor Jesus. Eu não sei se foi a inveja, se foi o não entender, mas eu estou aqui para acolher a minha comunidade. E tudo, Senhor Jesus, eu estou fazendo diante de as suas palavras, diante do seu ensinamento, diante da sua procura. A minha comunidade precisa de mim nesse momento. Eu preciso, Senhor Jesus. Eu quero que você abençoe a cada centavo que entrar nessa casa. Que não venha nenhum centavo aqui para dentro que seja injusto, que não seja íntegro, que não seja do bem. Eu vivi 4 anos dentro de um local de trabalho, Senhor, que eu fui sempre abençoada, que eu fui sempre mimada. Eu fui muito mimada. Talvez se eu não tivesse sido mais que 1000% mimada, Senhor Jesus, eu não estaria aqui. Eu teria que passar nesse terreno fértil, Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. A paz a todos. Que todos sejam louvados neste momento. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada pela minha vida e a vida dessas famílias. Amém, amém. Que lindo, Jojo. Olha. Amém. Te amo. Amém. Te amo demais. Te amo demais, gente. Gente, Jojo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou profetizar na sua vida. Profetiza. Eu recebo. Eu vou profetizar na vida de cada um que está aqui. Amém. Eu profetizo prosperidade na sua vida. Eu profetizo que você vai ser uma missionária de Deus, que você vai usar cada peça dessa para você levar a mensagem de Deus. Receba, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu profetizo que você vai ser uma mega empresária do brechó em Brasília. Eu profetizo que Deus abriu uma porta, que onde essa porta se fechou, na verdade ela não se fechou, ela abriu uma grande oportunidade para você. Amém. Eu profetizo prosperidade, eu profetizo que a sua vida vai ser blindada, você já está revestida pela couraça da fé. Amém. Você está Amém. Brinda, Senhor. Capacete, pela espada da fé, que são as armas que Deus te dá. Me brinda, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai, meu Criador. Um beijo, amada. Fica com Deus. Amém. Deus te abençoe. Te amo. Tô te aguardando. Eu falo com você no privado, viu? Tem uma missão para nós duas. Tá bom. Beijo, te amo. Te amo. Estamos juntas. Estamos juntas. Amém. Amém. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero encerrar aqui, olha, profetizando na vida de cada um desse lado aí. Que cada porta que se fechar para você serão abertas inúmeras oportunidades. E que você esteja em comunhão profunda com Deus para que você enxergue as oportunidades de você saia dos seus problemas. Você tira o seu olhar da dificuldade, você olhe para os lados, olhe por alto, pelo alto, com o olhar do alto e enxergue todas as oportunidades que Deus está te abrindo. Não foque na porta que fechou, foque nas várias portas que podem se abrir. Tá? E é isso, fique com Deus. Hoje é sábado, um dia abençoado. Aproveite seu santo sábado com a sua família. Tá? Tenha comunhão com Deus. E que cada segundo do seu dia, cada dia da sua vida, sejam guiados pelas mãos de Deus. Beijo grande para você e até amanhã eu te espero.